Oi, turma! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia com tia Laísa, para mais um reforço. Hoje é dia de reforçarmos, de revisarmos o que estudamos na aula passada e juntos responder algumas atividades. Então, é necessário que você acompanhe essa aula, que você compreenda um pouquinho do que foi estudado na aula passada, que você, caso você tenha esquecido, tia Laísa vai fazer uma revisão, e aí você vai relembrar um pouco do que nós já estudamos anteriormente, para poder fazer as suas atividades. Porque é muito importante nós estarmos atentos, né, a ver o conteúdo, a aprender o conteúdo, mas a revisar esse conteúdo. Porque na revisão nós fixamos melhor aquilo que aprendemos. Então, hoje é dia de revisar o conteúdo da aula passada e respondermos algumas atividades juntos. Então, para isso, você deve estar com o seu livrinho em mãos. Não esquecer do seu livro, tá bem? Pegar um lápis, uma borracha, para ir acompanhando. Enquanto tia Laísa vai explicando, vai pedindo aí a ajuda da mamãe, do papai, a ajuda de alguém que está aí próximo de você, algum responsável por você, para ir te ajudando na resolução das atividades, tá bem, amores? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, tia Laísa tem um recadinho para vocês. Preste atenção no recadinho que tia Laísa vai deixar aqui. Olha só que imagem bonita, né? Mas preste atenção na frase. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Isso mesmo. Os nossos sonhos são muito importantes. Porque é através deles, é a partir dos nossos sonhos, que nós criamos coragem, que nós temos coragem para prosseguir, para caminhar, para ir em busca de realizá-los. Mas, tia, que sonho é esse? É aquele quando a gente dorme e sonha com alguma coisa? Não. Os sonhos são aqueles desejos, aquelas vontades de ter algumas coisas, de ir para algum lugar, de fazer uma viagem. É tudo aquilo que você tem, pensa, que você planeja para o seu futuro. São os seus sonhos. Quem aí pensa quando crescer ser um médico, uma médica? Ser uma professora, um professor? Quem pensa em ser um engenheiro, um advogado? Tia, eu tenho vontade de ser veterinário ou veterinária. Tia, eu tenho muita vontade de ser empresária, um empresário. Então, são esses sonhos, né, que nós guardamos na nossa vida, que nós trazemos na nossa vida e que levamos adiante. Tá bem, amores? Então, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Mas tem uma coisa. Os nossos sonhos precisam estar de acordo com os sonhos de Deus. Porque Deus ele tem sonhos para cada um de nós. Ele sonha com um futuro, com uma vida melhor, uma vida boa para cada um de nós. Nós precisamos colocar em prática algumas coisas na nossa vida e em busca desses sonhos e que eles estejam de acordo com a vontade de Deus, que sejam sonhos de Deus para a nossa vida, tá bem? Então esse é o meu recadinho do fundo do meu coração para vocês, tá bem? Guardem os seus sonhos, preservem os seus sonhos, que um dia aí você consiga realizar todos eles. Tá bem, amores? E vamos para a nossa aula. Vamos revisar um pouquinho do que estudamos na aula passada. Então, vamos comigo. Na aula passada, nós estudamos sobre a história do bairro. Nós descobrimos que todo bairro tem uma história. Isso mesmo. Todo bairro tem uma história de como ele começou, quem foram os primeiros habitantes, as primeiras construções, como eram esses bairros, como era esse bairro antigamente. E aí os bairros, ele guarda as histórias, ele guarda a história dele. E junto com essas histórias, né, que muitas vezes nós trazemos até hoje, nós conhecemos um pouquinho das pessoas que viveram ali.
né? Conhecemos um pouquinho da história, conhecemos um pouquinho da vida, do modo de vida das pessoas que viveram ali. Como é que eles eram, como viviam, como se comportavam. Então, a história do bairro, ela traz, né? Ela traz para o nosso dia a dia, né? Que nós possamos conhecer esse bairro no nosso dia a dia através da sua história. Nós vimos também que conhecemos também a história do bairro do Brás, lá em São Paulo. Lembram lá que o seu João contou lá na sala de aula sobre a história do bairro do Brás? Ele falou que antigamente, ali onde hoje é o bairro do Brás, era um lugar onde tinha muitas chácaras, onde moravam muitas famílias em chácaras, e que com o tempo ele foi crescendo e crescendo. Então, é muito importante, né, nós conhecermos as histórias, né, a história dos bairros, de como eles surgiram. Porque quando nós conhecemos a trajetória, a história de um bairro, nós podemos compreender alguns costumes da população que ali vive, alguns costumes do povo que vive ali. Por exemplo, no bairro que nós vivemos, nós podemos compreender os costumes das pessoas que moram nesse bairro, né, aqui no bairro, através da história desse bairro. Então, é muito, muito, muito importante conhecermos a história do nosso bairro. Tá certo, amores? Então, foi isso que nós estudamos na aula passada. Nós também vimos outra coisa. Nós vimos também que os bairros eles são transformados, né, ao longo dos anos, as paisagens mudam, eles ficam totalmente diferentes, né, de como era e como é hoje. Porém, existem alguns bairros que ainda preservam algumas construções antigas, alguma igreja, algum prédio, alguma construção bem antiga de quando ele surgiu. E através dessas construções nós podemos observar e conhecer também a história daquele bairro. Então, nós podemos ver em muitos bairros um contraste, tia, uma diferença do passado para o presente, mas com algumas coisas, algumas construções, alguns monumentos antigos que permaneceram no mesmo lugar. Nós também conhecemos a história do bairro de Higienópolis, outro bairro lá da cidade de São Paulo. Nós conhecemos a história do bairro de Higienópolis, das pessoas que vivem ali, de como esse bairro cresceu e se expandiu, como é que ele se transformou no bairro que ele é hoje, né? Nós conhecemos um pouquinho da história desse bairro. E na história desse bairro foi contada dos 50 anos desse bairro, né? Das décadas de 1933, de 1940, 1950, 1960 até 1970, como ele era e como é atualmente. Agora, vamos para a atividade. Então, aí com o seu livrinho em mãos, pegue-o e abra-o nas páginas 96 e 97. Bem aqui, olha só, 96 e 97. Abra o seu livro nas páginas 96 e 97, porque nós vamos o quê? Responder atividade. Vamos colocar em prática o que aprendemos na aula passada, o que nós conhecemos na aula passada. Vamos lá? Olha só, tia tentou colocar aqui umas fotos no livro, né, para ver se dava certo. Eu acho que vai dar certo, você vai entender direitinho o que tia quer dizer. Nas páginas 96 e 97, nós podemos ver aqui algumas ilustrações, certo? Essas ilustrações estão representando o bairro de Higienópolis. Lembra aquele bairro que nós estudamos na aula passada? Que nós conhecemos na aula passada? É isso aí. Essas ilustrações, elas mostram, né, o bairro de Higienópolis durante algumas décadas. E aí, nós precisamos voltar um pouquinho na página 95 para relembrar um pouco da história do bairro de Higienópolis. Porque lá na página 95 tem falando um pouquinho da história do bairro. E aí como é que vai ser, tia? Olha só. De acordo com o texto das páginas 94 e 95, nós estudamos na aula passada, tia leu para vocês, escreva o período em que cada uma das imagens a seguir está representando. Olha, tia,
Essas imagens aqui estão representando um período do bairro de Higienópolis, tá bem? Uma década lá no bairro de Higienópolis. E aí, você vai ter que ler, tia vai ler para vocês agora. E vocês vão ter que dizer, esse desenho, por exemplo, é da década, tia, de 1933. Olha só, essa ilustração está mostrando o bairro de Higienópolis na década de 1933. Não, tia, essa ilustração, esse desenho, está mostrando o bairro de Higienópolis na década de 1950 ou na década de 1940. Então, tia vai ler novamente a história para vocês. E aqui, onde tem aqui o nome ano de... Deixa eu tentar mostrar aqui na tela. Você vai colocar o ano que esse desenho está representando. O ano lá da história do bairro de Higienópolis, tá bem? Então, vamos voltar lá nas páginas 94 e 95. Tia vai ler a partir do nome em Higienópolis. Página 94 e 95. Olha, se você quiser deixar o seu livrinho aberto na 96 e 97, enquanto eu vou lendo, você vai marcando o ano, tá bem? Vamos lá. Em Higienópolis, bairro localizado na cidade de São Paulo, capital do estado, por exemplo, muitas mudanças ocorreram ao longo de 50 anos. Vamos ver aqui. Em 1933, foi erguido o primeiro edifício em Higienópolis, ou seja, o primeiro prédio. As primeiras construções do bairro tinham menos de 10 andares. Eram mais casas térreas e alguns sobrados. Então, qual é a ilustração que está representando a década de 1933, o ano de 1933? Onde tem um único prédio, um único edifício. Qual é? Muito bem, é essa ilustração aqui. Isso mesmo. Olhe só aí no seu livro, na página 96. Essa ilustração aqui está representando o ano de 1933. Você vai escrever aqui. Tia vai continuar, a tia não terminou ainda não. Na década de 1940, aumentou a quantidade de prédios que vieram ocupar o lugar de antigas casas. Olha só, mais prédios começaram a ser construídos. E agora, qual é a ilustração que representa a década de 1940? Isso mesmo, a ilustração que está lá na página 97. Essa daqui, tia. Isso mesmo, essa ilustração aqui da página 97. Espera ainda, deixa a tia mostrar aqui. Continuando a historinha lá do bairro de Higienópolis. Em 1950, surgiram edifícios bem mais altos que os antigos, já construídos no bairro. Também foram construídos vários estabelecimentos comerciais, como farmácias e padarias. Onde é que está o ano de 1950? Aqui, muito bem. Então, aí no livrinho de vocês, lá na página 96, olha só, nós podemos ver aqui o surgimento de alguns estabelecimentos comerciais e prédios bem mais altos. Aí, tia continua aqui. Nas décadas de 1960 e 1970, o bairro de Higienópolis já contava com bancas de jornais e linhas de ônibus. Isso mesmo. Então, qual é a imagem aí que está representando as décadas de 1960 e 1970? Isso aí. A imagem, a ilustração da página 97, a última ilustração. Então, nesses espaços aqui, você vai colocar os anos que estão sendo representadas essas imagens, tá bem? Capriche na sua atividade, mas ainda não acabamos por aí. Temos a segunda questão. Vamos ver aqui a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: escreva nas linhas abaixo algumas transformações que vêm acontecendo ou que você já notou que já aconteceu no bairro onde você mora. Ah, tia, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro foi construído um supermercado, uma padaria, foi construída uma escola. Então, você vai anotar aí algumas transformações que ocorreram, que estão acontecendo ou que já aconteceram no bairro onde você mora. Aqui nesse espaço da segunda questão na página 97. Tá bem? Capriche na sua atividade.
porque a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e fiquem com Deus.